Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Outrora, num tempo perdido, as águas corriam pro mar, sem ter as grandes barragens que não deixam o rio andar. Havia um rio bonito, bonito como todo rio, que alimentava a floresta, a festa da vida fazia. Ererundererê, 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 Ao som de muita música, o Globo Ecologia de hoje vai percorrer a bacia do Rio Doce, que nasce em Minas Gerais e deságua no Espírito Santo. Nossa equipe vai mostrar uma região que cresceu desordenadamente e que hoje batalha pela revitalização dos seus rios e afluentes. A história de um Brasil colonial. O poder econômico do Vale do Aço. A cultura de um povo apaixonado pelo seu rio. Rio Doce, doce rio, rio do nosso encanto, trazendo de Minas Gerais riquezas para o Espírito Santo. E as ações ambientais que buscam envolver a sociedade no modelo de gestão da bacia do Rio Doce. Você sabia que, tirando os rios da bacia amazônica, os principais cursos d'água do país nascem em território mineiro? Por esta razão, o estado tem um curioso apelido de Caixa d'Água do Brasil. A história do Rio Doce também começa em Minas Gerais, no município de Ressaquinha. Nossa equipe foi lá conferir. Distante cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte, Ressaquinha é o berço dos primeiros usuários das águas do Rio Doce. Pedindo passagem ao gado, começamos nossa jornada. O frio e a região montanhosa dificultam o acesso à nascente, que fica a 1.250 metros de altitude. Luiz Carlos é filho do proprietário do terreno. O agricultor conhece bem os atalhos para a nascente, e é atrás de seus passos que seguimos morro acima. Bom, a gente pode ver que a mata é realmente muito fechada, a região da nascente, mas a gente vai tentar chegar lá. Demoramos, mas conseguimos, né, Luiz Carlos? Essa aqui é a nascente do Rio Doce. Do Rio Doce. E você tem ideia de quantas pessoas dependem dessa água ao longo da bacia? Uns 3,5 milhões de pessoas dependem dessa água para sobreviver. E você aqui, Luiz Carlos, a nascente brota dentro da sua propriedade, né? Da propriedade dos seus pais. Como é que vocês cuidam dessa nascente? Nós cuidamos assim, cercamos em volta aqui e sempre preservando para que o gado não entre aqui na nascente para não desbastar a mata nativa. Eu me sinto uma pessoa responsável, não só por mim, mas pelas 3,5 milhões de pessoas que estão lá embaixo utilizando essa água. Em Ressaquinha, o Rio Doce ainda corre tímido e tranquilo na forma de um sinuoso córrego. Estas águas nos levam ao antigo Caminho do Ouro, a Estrada Real. A segunda escala da nossa viagem pelo Rio Doce é Mariana. A tarde cai e no antigo Caminho do Ouro hoje parece não sobrar espaço para mais ninguém. O trânsito confuso mostra uma nova Mariana, sem charretes, mas com hora do rush e congestionamentos. Lampiões e varandas de estilo colonial ainda dão o charme da paisagem.
Mariana é a primeira cidade de Minas Gerais, foi descoberta dia 6 de julho de 1696. Os bandeirantes saíram de São Paulo, Taubaté, para descobrir Mariana e descobrir Minas, porque foi a primeira cidade através do Ribeirão do Carmo, onde encontraram o ouro de aluvião. O rio foi uma via de acesso para a economia de Mariana. É verdade, onde foi encontrada toda a riqueza, né, do ouro do século da descoberta aqui, em Minas Gerais. Alguns dos principais rios brasileiros sofrem com o crescimento desordenado das cidades. Mesmo assim, a biodiversidade ainda se faz presente. Veja só. O Parque Estadual do Rio Doce fica na microrregião do Vale do Aço em 3 pequenas cidades mineiras, Timóteo, Marliéria e Dionísio. Com 36 mil hectares, o parque é um dos últimos refúgios de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais. Uma região marcada por um histórico de degradação. Desde a história, né, de descobrimento do Brasil de 1500, com a extração do pau-brasil e depois a cana-de-açúcar, os ciclos de exploração de minérios e pedras preciosas, o próprio pastoreio, o gado, né, ele contribuiu muito para que a gente pudesse ter uma destruição quase que completa da Mata Atlântica. Do alto fica mais fácil entender os impactos das atividades econômicas que marcaram a bacia do Rio Doce. Assim que deixamos os limites do parque, percebemos que as lagoas e as florestas também ficaram para trás. O Vale do Aço, como é conhecida esta parte da bacia, movimenta 18% da economia de Minas Gerais. Por aqui passam todos os dias centenas de vagões cheios de minério de ferro. Vemos também plantações intermináveis de eucaliptos que substituíram a floresta nativa por uma monocultura que alimenta basicamente as indústrias de papel e celulose. Carvoarias, vossorocas, pastagens, bancos de areia no leito do rio e usinas hidrelétricas completam o quadro. Tudo isso influi na qualidade e na quantidade de água do Rio Doce. Governador Valadares é a 4ª escala da nossa viagem. Aqui, o Doce mostra como a natureza ainda é capaz de enfrentar e vencer as ações do ser humano. A cidade cresceu rapidamente à margem esquerda do Grande Rio e ainda hoje sofre com as constantes cheias. Com o auxílio da Agência Nacional de Águas e da Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais, a Defesa Civil da cidade coordena o trabalho de prevenção de enchentes causadas pelo rio. É um sistema de alerta de cheias que surgiu em 1998. A gente está vendo aqui, por exemplo, se a água chegar a um certo nível, em quanto tempo vocês conseguem avisar a população para se preparar para a subida das águas? Em torno de 10 a 12 horas depois desse momento que a gente colheu a informação, a gente sabe e calcula qual é o nível que o Rio Doce vai atingir em Governador, pode atingir em Governador Valadares, porque a gente está monitorando a bacia toda, recebendo informações da Agência Nacional de Água, recebendo informações meteorológicas, e nós fazemos contato telefônico, e o pessoal vai falando, não, aqui parou de chover, aí eu aviso a população, olha, não está chovendo nas cabeceiras e o rio vai encher mais um pouco, porque a gente pega mais próximo aqui, mas depois vai continuar, depois vai voltar a baixar. E o que pode ser feito para a população conviver com essa subida do nível das águas do Rio Doce e se preparar para isso? Nosso plano de contingência de defesa civil para inundação prevê um alerta amarelo quando o Rio Doce atingir 1,75 m. Aí, a partir daí, a gente ativa os telefones 199. Depois, se o rio atingir 2,20 m, nós temos aí um alerta laranja. E a partir de 2,75, um alerta vermelho. Nós temos bairro aqui que com 2,25, 2,40, as pessoas vão ter que sair. Em 79, choveu tanto que o Rio Doce subiu 6 metros. Nas ruas, os carros deram lugar a canoas e caiaques utilizados para resgatar os mais necessitados. Quase 30 anos depois, a cidade está mais preparada para enfrentar as cheias. Hoje, existem 15 réguas de medição do nível da água em toda Valadares. As pessoas olhando a régua no seu bairro, elas têm uma noção, uma referência. Já sabe aonde que o rio está e sabe que ela pode subir mais 20 centímetros, mais 30 centímetros e sabe inclusive onde vai chegar. Elas administram essa situação. Sempre a gente olha, né, para alertar quem não tem muito conhecimento, a gente ajuda.
vai olhando devagarzinho, falando se pode sair ou não. Gente que trabalha com isso aqui precisa muito saber do nível do rio, se abaixou, se aumentou, porque os passageiros mesmo perguntam. A gente tem que passar para eles o que acontece. O sistema de monitoramento das cheias de Valadares conta ainda com um banco de dados da Agência Nacional de Águas, que além de atualizar os agentes de campo com informações técnicas sobre o rio, permite o contato entre os gestores da bacia. Estamos aqui para ajudar a organizar a gestão na bacia hidrográfica, apoiar a formação dos comitês de bacia, das agências de bacia, ajudá-los a formular o plano de bacia e a introduzir, a implantar os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. A gente imagina que com essas ações, no horizonte aí de médio e longo prazo, a gente vai conseguir reverter esse quadro de degradação da qualidade da água e da quantidade de água no Rio Doce. Ah, se o rio soubesse como os homens são amargos, não haveria de ser um doce rio, não ia nos conduzir. O Globo Ecologia volta num instante. Até já! O Globo Ecologia está de volta com a série Caminho das Águas. Hoje estamos falando sobre a bacia do Rio Doce, no sudeste do país. No primeiro bloco, nossa equipe percorreu o Alto e o Médio Rio Doce, desde a nascente em Ressaquinha até Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Agora é hora de cruzar a divisa com o Espírito Santo e avançar sobre o solo capixaba, até a Foz, na cidade de Regência. Entre as pernas formosas dos montes de Minas, lavei as aldeias, corri solitário, banhei as meninas, cunhãs, aimorés. Entre pedras sem par, reguei colatina, Regência me espera, não posso parar. Dos olhos da terra, meu parto já finda, meu pai que me chama, meu amigo mar. Dos 228 municípios da bacia do Rio Doce, apenas 20 estão localizados no Espírito Santo. Nosso próximo destino é Aimorés, mas para chegar até lá, precisamos de uma ajudinha extra. Bom, a partir de agora a estrada acabou. E para atravessar o Rio Doce, a gente precisa de um novo transporte. Só que ele está lá do outro lado do rio. E para chamá-lo, tem um instrumento aqui muito peculiar. Bater para a lancha. A lancha vai trazer a nossa balsa. Então, vamos chamar a lancha. E não é que funciona? Logo, logo aparece um pequeno barco a motor do outro lado da margem para nos ajudar. A balsa vem em seguida e atravessamos o rio. Em Aimorés, conhecemos uma antiga fazenda de gado que se transformou em centro de pesquisa do solo e da água. Onde antes existiam bois, vacas e cavalos, agora estão estudantes e pesquisadores. A ideia exatamente é mostrar para o produtor que é possível ele continuar com a sua produção agrícola, a produção de gado, a produção de leite, mas que para que isso tenha sucesso, sucesso econômico, sucesso social, sucesso ambiental, ele tem que recuperar algumas áreas. Então a ideia nossa é ser exatamente um local, uma de visitação para mostrar para o produtor que é possível ele fazer a recuperação e que não leva tanto tempo como a gente imaginava que levava. Ou seja, a recuperação ela é rápida desde que o produtor, desde que todos nós nos esforcemos para dar uma força à natureza para ela recuperar.
O Instituto recebe visitas de pessoas interessadas em aprender conceitos de conservação e bom uso da terra. Nos últimos 7 anos, quase 1 milhão de mudas foram replantadas. E aí, tá animado para voltar para casa aí para replicar esses conceitos que você está aprendendo aqui? Com certeza, isso foi muito importante, está sendo importante na minha vida e vai ser importante para onde eu for passar e para quem eu vou passar esse conhecimento. Uma realidade sempre pode ser mudada com força de vontade. Buscar conhecimento e informação nunca é demais. É assim que se constrói um modelo de gestão democrático que envolva toda a sociedade. Essa é a essência de um comitê de bacias. Os comitês são responsáveis pela coordenação das atividades em uma bacia hidrográfica. Além disso, existem os comitês estaduais, que realizam trabalhos de recuperação ambiental nos afluentes do rio principal da bacia. No caso do Doce, são 12 comitês estaduais. Esse é o trabalho fundamental, né? Como nós temos que fazer a mobilização da sociedade, nós não podemos trabalhar só a calha do Rio Doce, mas sim os comitês afluentes. E essa integração, esse trabalho de parceria, e de um não ter o poder sobre o outro, mas a capacidade de negociação, a flexibilidade, é fundamental a importância para que o comitê, na sua totalidade, esteja cada vez mais fortalecido. No caminho da foz, o Rio Doce vai perdendo a sua força. A quantidade de barragens traz à tona bancos de areia e leitos de pedra. Em alguns trechos, apenas um filete d'água segue em direção ao mar. Por outro lado, aqui podemos ver o retorno das matas na beira do rio. Produções de banana, café e cacau também se destacam. Uma delas é a de Seu Valdemar, agricultor que veio de Mundo Novo, na Bahia, para ganhar a vida às margens do Doce. O senhor faz ideia da importância de se preservar uma mata na beira do rio? Como faço? Olha, uma das coisas que faz eu sobreviver, que tem prazer de viver, é chegar aqui e ver os papagaios, ver os sauinhos, ver os tucanos, ver os pássaros e os animais, principalmente os pássaros cantando. Então a minha vida é isso aqui. Eu não preciso ir para Nova York, nem para Paris, não. Eu quero estar aqui dentro. É melhor estar aqui dentro do que estar em Paris. Hora de se despedir do Seu Valdemar. Obrigado, foi um prazer. A foz está próxima. Estamos a poucos quilômetros do mar. A foz do Rio Doce fica em Regência, no litoral capixaba. Este é o último trecho da nossa viagem. Aqui, a natureza se completa. Água doce e água salgada. Berço da biodiversidade. Depois de percorrer 850 quilômetros atravessando os territórios mineiro e capixaba, o Rio Doce chega ao seu destino. Chega à Regência, no Espírito Santo, onde encontra o mar. Regência é conhecida por ser o local preferido no Brasil por algumas espécies de tartarugas marinhas, como a cabeçuda e a tartaruga gigante. Para o coordenador regional do Projeto Tamar, a foz é um local dinâmico, que está em constante movimento, fator favorável ao surgimento da vida. O fato do mar não conseguir adentrar muito torna ele mais doce do que os demais rios, e a localização espacial dele no começo do banco de abrolhos, com as ressurgências, os fenômenos físicos, oceanográficos que tem nessa região, fazem dessa região uma região importante para a biodiversidade no Brasil e no mundo. Nos aquários, o Tamar desenvolve pesquisas para conhecer melhor as espécies que habitam o litoral brasileiro. A área foi transformada em reserva biológica em 82. Ao longo de sua história, o projeto desenvolveu conceitos de educação ambiental que procuraram aproximar a comunidade do processo de conservação. Filosofia semelhante à dos comitês de bacia, que da mesma maneira buscam oferecer alternativas para a sociedade e recuperar rios como o Doce. Envolva a comunidade naquilo que você está fazendo, seja pesquisa, seja conservação, seja proteção. Essa é a melhor forma de trazer a sociedade como parceira e de enxergar o valor também que a natureza tem. Para saber mais sobre os projetos desenvolvidos pelo Comitê da Bacia do Rio Doce, acesse os seguintes endereços:
No programa de hoje vimos como um rio sofreu as consequências do crescimento desordenado ao longo de sua história. Da nascente à foz, o Doce convive com distintas realidades, mas o rio mostrou ser valente e com certeza será capaz de escrever novos capítulos de uma nova história, que começa a partir de agora. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui. Até a próxima! Esse programa foi produzido em parceria com a Agência Nacional de Águas.